Quando você nasce, olha aqui, não é primeiro espiritual. Quando a gente vem viemos a este mundo, nós chegamos, foi carne, primeiro foi carne. Você cresce, chega a certa idade, você é carne, você é o natural. E é por isso que nós precisamos lutar para fazer o quê? Trazer a imagem de Deus, que é o espiritual. Quando nasce, primeiro é o natural. Só vem o espiritual se você lutar, se você se esforçar para trazer para a sua vida. Não nasce de qualquer jeito. Não é uma questão biológica, que porque você, mãe ou pai, tem, o teu filho também vai ter. Não. É você que tem que lutar para trazer. Por isso que essa semana vai esses ensinamentos, falando desse empenho, desse esforço para você se dedicar. E a primeira coisa que Deus quer de você é que você traga essa imagem de Deus, que foi corrompida lá no início, que foi lá no Éden, da vida do primeiro Adão. E lembra que a Bíblia descreveu aí, no livro de Romanos capítulo 5, versículo 12? Porque por um só homem entrou o pecado e todos pecaram. Então, é isso. Veio o pecado na natureza humana por conta do pecado que Adão cometeu lá atrás. Veio o pecado por meio dele. Mas agora Deus está querendo que você entenda que é necessário você trazer a imagem de Deus, que foi destruída naqueles dias lá atrás, e que talvez até hoje está comprometida, mesmo estando dentro da igreja. Deus quer ter esse encontro contigo. Eu te garanto que muito mais do que você quer ter uma vida nova, Ele quer lhe dar essa vida que você quer, almeja. Mas para isso você tem que ter coragem. Você tem que ser membro, como falei. Membro. Se comprometer com Deus. Não é comigo não, é com Deus. Se comprometer com Deus. Porque eu estou aqui te ensinando, mas eu também estou comprometido com quem? É com Deus. O compromisso é com Ele. E o beneficiado, mesmo que seja você, em certas coisas que é feito por meu intermédio, que Deus faz, mas eu sou membro tanto como você. Nós estamos todo mundo junto. Amém, igreja? Não tem dificuldade de entender isso aqui. O primeiro homem foi terreno. Toda pessoa que nasce vem dessa imagem, vai ser terreno. Vem dessa semelhança. Vem dessa base. Não vai vir cheio de Deus. Não vai vir espiritual. Quem veio foi Jesus. E a Bíblia descreve de João Batista, que desde o ventre já veio cheio do Espírito Santo. E você vê que foi tão cheio do Espírito Santo, que aquele homem morreu pregando o evangelho, batizando as pessoas, falando de arrependimento, falando de conserto, falando disso que a gente tem falado. Nós falamos muito na semana que se passou. Mas ele não teve esposa, ele não teve filhos, ele sempre foi um homem dedicado a Deus, um membro de fato, de verdade, desse corpo de Cristo. Foi João Batista, cheio do Espírito. Agora pensa, se uma pessoa que é nascida do homem, que tem essa imagem do terreno, duvido se ela vai ter coragem de fazer o que João Batista fez. Não tem coragem de falar. Ela prefere deixar para depois, porque ele tinha opção. Você sabe que a morte de João Batista foi causada porque ele pregou o evangelho, ele falava da palavra, ele confrontava muitas pessoas que muitas das vezes viviam no que era errado. E uma delas foi o próprio Antipas, que tomou a esposa do irmão e ele disse que era adultério. Herodias, tão indignada e enraivada, enquanto não conseguiu o que ela queria, que era matar João Batista, ela não sossegou. Então a morte dele foi porque ele teve coragem de falar para alguém que estava errado. Amém, igreja? Para poder eles alcançar o que o pastor está desde domingo falando. Desde domingo não, na verdade, desde quando nós abrimos essa igreja aqui, ó, falando, que o povo precisa ter essa imagem de Deus. Sem Deus a gente é natural, a gente é carnal, não é nada. Os tais homens são terreno. O primeiro homem terreno, os demais que virão também serão terreno. Olha para o seu filho, para você ver. Para os filhozinhos que estão lá, para você ver. Você vai ver que tudo que eles querem é apenas coisas deste mundo, terreno, acabou, nada mais disso. Até o meu disse assim hoje: papai, eu vou ficar lá no salão, meu mais novinho, hoje eu vou assistir o culto. Ele estava aqui, quando eu olhei já estava abrindo a porta, já correu para a salinha. Porque na maioria das vezes a gente não consegue dimensionar. É criança de fato, mas se a gente não ensinar o caminho que deve andar, daqui a pouco ele se perde e a gente não sabe como mais contornar a situação. Você entende?
Porque é terreno, igreja. A Bíblia já deixou claro, Deus já deixou claro, está te ensinando. Tais homens, que são, ou seja, o primeiro homem terreno, os demais que virão também serão da mesma base. É terreno, acabou. Mas o segundo homem que é do céu, olha o que ele vai continuar dizendo. E o homem, e como é o homem celestial, tais também quem? Os celestiais. E assim como trouxemos a imagem de quem? Olha só, devemos trazer também a imagem de quem? A imagem de Deus. A imagem do Criador. Quando fala do celestial, está falando isso bem claro, já deixamos bem claro que é de Deus. A imagem de Deus. Aquela mesma imagem que ele, quando criou Adão e Eva, eles tinham. Façamos um homem o quê? Percebe-se? Mas quando o pecado entrou, Adão gerou os filhos dele com a imagem dele, não do de Deus. Amém? Adão foi criado com a imagem de Deus. Eva do mesmo jeito. Mas quando o pecado corrompeu eles perderam essa imagem. Por isso que Deus está chamando a igreja a atenção, que é cada um de nós precisamos, quando fala de trazer, é para lutar. Quem já viram aqueles que a Bíblia descreve quando lá no livro de Eclesiastes capítulo 30, quando a família de Davi foi levado cativo pelos amalequitas, ele trouxe de volta. Ele trouxe, foi lá só buscar, mora, vou lá na casa da minha avó buscar o fulano. Ele foi para a guerra. Ele foi lutar para trazer de volta a família que tinha sido levado cativo. Quando a intenção de trazer não é lá eu ir, mora, vem, não, é luta. Você tem que se esforçar para trazer a imagem de Deus que foi corrompida pelo pecado lá no passado. Quando ele fala de trazer, é você se empenhar, é você se esforçar para ter a imagem de Deus que foi destruída pelo quê? Pelo pecado. Por isso que ele disse: homem terreno, os demais vão nascer, vão crescer com a mesma semelhança do terreno. E o homem do céu, que é celestial, quem vem ou quem nasce de Deus, também tem a natureza do celestial. Como trouxemos a imagem do terreno pelo pecado de Adão, nós vamos ter que nos esforçar para trazer a imagem do nosso Deus, que é celestial. Não é de qualquer jeito. É uma briga, uma guerra que cada um de nós precisamos travar, porque senão nós não alcançamos. Quem entendeu? De verdade? De fato, de verdade? Então vou finalizar aí. Já terminei, né? Olha só, vou repetir. Como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Agora, para finalizar, eu quero trazer para você, lá no livro de João, João capítulo 1, versículo 11, versículo 12 e o versículo 13. Lá diz assim: e veio para que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos, o 12 já vai dizer, mas a todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí ele vai dizer no 13, porque não nasceram da vontade do sangue, nem da carne, e nem dos homens, mas de Deus. Não está aí escrito assim? Você percebe que uma pessoa, Jesus veio para os seus, mas não receberam. Mas ele está dizendo: eu dei o direito, eu dei o poder de serem feitos filhos de Deus. Para quem ele deu direito? Para todo que crê. Ao saber que quem creu não nasce da vontade do seu sangue, ou do sangue, nem da vontade do homem, e nem da vontade da carne. Nasce da vontade de Deus. É isso que ele quer que você lute, se esforça para trazer essa imagem de Deus que foi corrompida aí dentro de você. Amém, igreja? É uma luta, é um desafio, e o jejum de Daniel é propício para isso.
porque não conseguimos trazer, jamais vamos conseguir trazer a imagem de Deus para a nossa vida, restaurar essa imagem que foi corrompida pelo pecado, se nós vivermos ligado a este mundo que não tem nada para te oferecer, ligado ou focado nas opções que esse mundo oferece à igreja. O pecado está aí, escancarado, está aí devastando vidas. E para a gente poder trazer a imagem do celestial, eu preciso me esforçar. Preciso me esforçar. Igreja, você precisa do Espírito Santo. Você precisa do Senhor Espírito Santo. Posso fazer aqui algo só para você? Para me encerrar, que eu já encerrei aqui, mas eu quero trazer isso para a igreja. Um carro. Não, é muita coisa. Eu vou prometer um presente mais barato. O que você quer ganhar? Fale o que você gostaria de ganhar. Nada? Pode responder. Oh, que glória! Muito bom. Presta atenção, igreja. Se eu te chamasse para vir aqui no altar, você falasse para mim 10 versículos, capítulo e livro, sem ler na Bíblia, você faria? Tem isso dentro de você? 10 versículos. Que diz em João 3,16? Esse desafio é menos para a pastora e as obreiras, mas é um desafio para a igreja. 10 versículos, sem olhar na Bíblia, decoradinha aí dentro de você, como um bom cristão que guarda a palavra. Cadê? Tem? Pastor, não dancei um versículo. Você pode até citar, mas eu quero que fale, ó, diz lá no livro tal, capítulo de número isso, e fala isso. Salmos 23, um verso que diz lá. Ninguém sabe. Glória a Deus, dona Bernarda, muito bem. Já falta só 9. Sabe o que eu estou fazendo isso para você? Que às vezes, essa sensação da igreja não crescer é por falta de um cuidado que tem. De o quê? Guardar a palavra. Você vê, o pastor cita tanto versículo que não tem. Está lá no livro tal, diz isso. Eu falei 3 versículos para você em seguida aqui. Lá em João capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. E poderia citar mais alguns, mas isso não é mágica. Você não pode ler Bíblia. Ninguém que quer crescer lê Bíblia. Quem quer crescer, medita nela. Se você não medita naquilo que você é ensinado, que foi falado, eu vou te perguntar pelo menos o tema, pelo menos o tema do segundo dia do jejum de Daniel. Qual foi? Obrigado, pastora. E qual foi o segundo dia? Senta, pastora. Quero ver a igreja. Lançando fora a capa. Se você não guarda o que Deus te dá, é difícil para você crescer. Cada dia que você vem ao culto é uma palavra que Deus te dá, e isso para você não é nada, mas para Ele é o poder dele para estar aí dentro de você. Você sabe o que é o poder dele? O que uma faca faz? Ela corta. Você acha que o poder dele corta? O que ele disse lá? Que divide juntas e medulas. O poder dele. Ele serve para discernir os pensamentos. Te fortalece. Ele levanta o caído e quem está morto ressuscita. Você acha que isso é pouco? Que Deus está te dando? Sabe para que tudo que Ele faz com a igreja é para a igreja entender que no momento de... E Ele sabe que você, depois da manhã, vai passar uma guerra, mas você, se não guarda o que Ele te dá, como é que você quer vencer? Por isso que você só anda desesperado. Porque toda a ferramenta que Deus, naquele grande dia que você passou aquela tribulação, que era para você estar firme, com a palavra que Ele te deu semana passada, você não consegue, porque você não guarda nada de Deus. Mas aquela ferramenta, aquele poder, era para você destruir o diabo naquele dia de tentação, e você não consegue, porque você não guarda.
É você que quer comer e não tem a colher. Você vai meter a mão, vai criar outro jeito. E com Deus é ordem e decência, igreja. Você vê? Não, foi muito pesado com você. 5 versículos. Capítulo. 5. Quantos anos nós temos aqui pregando a igreja, aqui nesse lugar, igreja? Quantos anos? 4 anos, quase 5, né, pastora? Estamos chegando nos 5 aí, ano que vem, janeiro. E você não tem gravado na tua cabeça 5 versículos, capítulo e livro? Quantas letras tem na Bíblia? Só a Vanessa ali sabe. Você sorri, mas ela sabe. Ela sabe. Quem fez no curso Nova Criatura, a gente ensinou isso. Eu terminei a pregação, mas Deus precisou. Está me chamando a atenção para fazer isso com a igreja. Você vai ler. Eu estou fazendo isso com 2 pessoas, eu vou fazer com você como igreja. E onde eu ver você, eu vou perguntar. E aí, decorou? Você vai ler João 8. E lá no livro de João 8 tem um versículo mais citado pela igreja. E você vai decorar ele. E quando eu te ver, pode anotar, porque eu vou te perguntar. Se você não me responder, eu vou dizer, não é membro da igreja não. João 8. Você vai ler João 8 todinho. Não vou te falar versículo não. Lá tem nesse João 8, tem um versículo que é muito conhecido. Está na boca até do incrédulo. Até o incrédulo sabe esse versículo. E você vai ler o João 8 todinho para saber qual é o... Na hora que você ler, você vai saber qual é o versículo. E você vai decorar ele. Não é possível que a igreja não vai crescer. Porque senão... Sabe que isso me chamou a atenção? Foi lá em Jeremias 25, quando ele passou 23 anos pregando e o povo não dava ouvido. O povo não dava ouvido. E às vezes a gente está ensinando o povo, parece que não está crescendo, mas é porque o povo não está guardando. Eu digo, está acontecendo alguma coisa. Aí a Bíblia diz a respeito de Jeremias, aí caiu a ficha, pronto, está aí. Quer ver? Pergunta, meu filho. De 10 aí para 5 versículos. Pelo menos um. Aonde diz isso, dona Bernarda? Qual o capítulo, livro? Já. Eu quero tudinho, tá vendo? Às vezes a gente sabe, mas não sabe onde está e qual é o livro, qual é o capítulo. No caso de Salmos, que ela citou é Salmos. Amém? Não, dona Bernarda, não tem Salmo 155. 55. Perdão, dona Bernarda, olha só. Tá bom, vou parar por aqui. Ninguém, só a dona Bernarda que teve coragem, tá vendo? Citar um aí. Ficou incompleto, mas citou. Então você não vence. Exatamente. Eu leio o meu plano de leitura. Eu leio a Bíblia. Eu não leio a Bíblia em 5 minutos. Se você pegar o celular bem ali, você vai lá, pega o plano de leitura. Não estou com preguiça de ler, vou botar bem aqui no celular, aqui na Bíblia do celular. Ela vai te dar 3, 4 minutos, dependendo do livro. 3 minutos, tem um livro, capítulo inteiro, 3 minutos. Você vai ler aquilo ali, acabou. Você não vai aprender nada. Porque mesmo que sejam poucos, eu não passo menos de 1 hora. Sabe por quê? Como eu falei, eu não leio, eu medito. Eu prego para você, eu te ensino. Mas tudo que eu ensinei desde o início da semana, eu fico meditando o dia inteiro. Eu fico pregando aqui para você, eu estou estudando. Deus já está falando de coisa para mim meditar no dia seguinte. Eu sei de alguma forma guardar isso, porque é o que muda a nossa história. Já tentaram corromper a minha mente, dizendo que não é bem assim, e só vence quem tem uma vida respaldada na palavra, senão você é enganado. Por isso que ele disse que poderia até os seus escolhidos ser enganados. Porque se você é escolhido de Deus hoje, mas no dia da provação você não tem respaldo, você pode ser enganado. Não mexe com você? Mexeu com você? Será que você vai ler mais a Bíblia? Para bater, pastor, hoje eu posso citar até 15 versículos aí, se eu quiser.
Não é possível. Se o pastor fizesse isso, eu ia passar. Quando alguém me faz uma pergunta que eu não sei bem responder, porque eu não sei tudo. Ah, não. Enquanto eu não aprender, eu não paro. Não tem aquele cubinho mágico? Pessoal de montar? Aí eu tentei. Eu digo, poxa. Mas enquanto eu não consegui, eu não parei. Hoje eu monto. Quem monta aqueles cubinhos? Eu digo, meu Deus, que dá vontade de quebrar. Mas depende da nossa sede de aprender, igreja. A gente vai se dedicar mais. Então tudo. E depois eu vou perguntar. 8h44? 8h34? Qual? Do pecado, muito bem. Decore, guarde. Muito bom. Guarde. E ele mesmo nos ensina isso, não lembra? Guarde. Meus filhos, guarde. Ele disse para Josué, Josué, medita nela dia e noite. Olha só, medite nela dia e noite. Porque você lê e não medita, não adianta nada. Não vai adiantar. Mas se você vem à igreja e medita nas palavras que Deus te dá, alguma coisa vai ficar dentro de você. Você vai passar o dia de amanhã, vai passar um mês, vai estar aí dentro de você. Se você não guarda, não medita, você é fraco. Você sempre vai ter necessidade de ter alguma coisa, quando na verdade Deus está te dando. Deus te dá riqueza que o mundo não pode. Tais os homens terrenos, os demais também são terrenos. O celestial aprende com Deus, com o Espírito Santo. É isso que Ele quer que você se esforce. É isso que Ele quer que você faça. Faça todo dia. Não vem para a igreja por vir, vem para poder aprender. Senão você não cresce. Vou passar 10 anos aqui, você não vai aprender nada. As pessoas dizem, já é pastor. Rapaz, eu estou 10 anos dentro da igreja, nunca fui pastor. Tem poucos meses, já é pastor. Mas tu não guarda o que Deus te dá, meu amigo. Como é que tu vai ser alguém na vida? Guardarmos os seus mandamentos. Como é que a gente... Às vezes a gente até sente... Lembra que eu falei que você não pode contar? É meio duro falar isso, porque às vezes de repente você é uma pessoa que está frequentando pela primeira vez e vem, ouve tudo isso, mas gente, é uma realidade. Você só ama a Deus como está escrito em João 14, se você guarda o mandamento dele. Você pode, eu amo o Senhor, eu te amo, mas se você não guarda o que Ele te ensina, você não ama, está escrito. Mesma coisa de você amar a Deus, que diz que ama a Deus a quem não vê, mas está lá odiando o seu irmão. É mentiroso. Não preciso disso não. Um dia fomos evangelizar, uma senhora disse, rapaz, essas pessoas, eu não sou pecador não preciso disso não. E Paulo disse o quê? Quem diz que não tem pecado já se faz mentiroso. Que nós somos seres humanos. Ele já deixou claro, primeiro é o terreno, depois que é o celestial. E nós precisamos, para trazer o celestial, precisamos nos esforçar. Ele deixou claro, assim como trouxemos a imagem do primeiro homem, que é terreno, precisamos nos esforçar para trazer a imagem de Deus. Nicodemos, tu tem que se esforçar para entrar no reino de Deus, nascendo da água e do Espírito, senão você não consegue, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem te gerou foi teu pai, não foi meu Deus não foi meu pai não. Era isso que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos. Quem te gerou, Nicodemos, foi o teu pai, não meu pai. Eu sou filho porque eu sou gerado dele. Eu não sou gerado de homens, sou gerado do Espírito Santo. É assim, bem forte para o nosso Deus. Passei um pouquinho, não é 9, mas passei, mas muito necessário. Qual o livro que você vai ler para decorar? Um versículo que tem lá? João 8. João 8. Esse é só o começo, depois eu vou te dar outros, tá? Eu vou te dar outros. Porque você vai ter que ser esse membro de Cristo.
O membro sabe o que tem que ser feito, o papel de cada um deles. Amém, igreja?